Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. E dessa vez trazendo para vocês mais uma análise clássica aqui para o canal. Peço perdão pela ausência de vídeos desse tipo, como análise combo, análise clássica, mas infelizmente, cara, o mês passado ele foi um mês muito fraco em lançamento e isso acaba desmotivando qualquer um, né, a fazer gameplay, a fazer analisando o game. Realmente foi muito fraco, então eu aproveitei essa oportunidade e jogar alguns games antigos, rejogar outros games aí que eu não tinha terminado de jogar, né, mas estamos aí de volta, né? O mês de agosto ele tá cheio de lançamentos e para começar esse mês incrível, vamos começar analisando ele, Hunting Ground, um jogaço e que vocês conferem a análise dele hoje aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos partir logo para essa análise que tá bem legal. Hunting Ground é um game no estilo survival horror, desenvolvido e distribuído pela nossa grandiosa Capcom e lançado originalmente no ano de 2005, somente para PlayStation 2. E como é o enredo do game? Bom, pessoal, Hunting Ground é um game, cara, que eu gosto muito de falar sobre, assim como em diversos outros games da época que eu já fiz análise aqui no canal, né? E o motivo para isso é porque ele não é tão conhecido assim, cara. Hoje em dia, talvez, devido à internet, ele seja bem conhecido, né? Uma boa porcentagem do pessoal que joga games, que é gamer, né, conhece esse game hoje em dia. Porém, na época, cara, lá em 2005, na época que ele foi lançado, muito raramente você ouvia falar do game. E eu mesmo, cara, eu fui jogar o game somente em 2007, o que realmente é uma pena, né? Porque, como vocês vão ver ao decorrer da análise, o game ele é de fato ótimo, é muito bom. E na época que ele foi lançado, cara, o survival horror ele tava passando por uma mudança, por uma evolução, né, digamos assim, muito interessante, porque até 1999, começo de 1999, né, os games do gênero eles seguiam uma coisa mais assustadora, né, realmente focava muito na questão do susto. E a partir de 1999, né, com o lançamento de Silent Hill, isso mudou completamente, cara. Os games do gênero depois dali, né, começavam a pegar essa ideia de terror mais psicológico. E Hunting Ground se destaca principalmente por conta disso, cara, por seu clima intenso de perseguição, pelos momentos tensos e etc. O game realmente tem muito potencial, tinha muito potencial, aliás, né? E eu tenho certeza, cara, que você que gosta de Silent Hill, gosta de Resident Evil, com certeza esse é um game para você aí conhecer. Você que é fã de Silent Hill, Resident Evil e etc, né? Esses survival horrors aí da vida. E em questão de história, cara, no game iremos conhecer e controlar a nossa protagonista Fiona Bailey. Ela que após sofrer um acidente de carro acaba acordando em um porão de um castelo totalmente nua e presa, né? E para piorar ainda mais a situação, sem parte de sua memória, ou seja, ela perdeu praticamente metade da sua memória. Ela só lembra de coisas básicas como o começo do acidente ou pelo menos metade do acidente. Logo depois de um tempo, ela percebe que quem trancou a jaula, né, ela não viu essa pessoa, mas a gente consegue ver no começo da cutscene, ele é praticamente um idiota, né, até porque a jaula, na real, tava destrancada o tempo todo, cara. O tempo todo não, ele ia abrir a porta, a jaula no caso, né, pra tocar a Fiona de alguma maneira que eu não quero saber, e ainda bem que ela não percebeu que isso tava acontecendo, né. E Fiona obviamente consegue sair desse porão, né, facilmente. Depois de um tempo de exploração, damos de cara com um cachorro branco que meio que pega a gente de surpresa. Ele que parece estar assustado, parece que tá fugindo de alguém, que possivelmente era a mesma pessoa que estava prendendo a Fiona naquele porão, mas é uma aparição bem rápida e em seguida encontramos com uma misteriosa mulher, né, chamada Daniela, que oferece Fiona novas roupas, que são as roupas do game que ela vai usar, né. E cara, essa Daniela, ela é muito esquisita.
esquisita, cara, o jeito de andar, o jeito de falar, tudo nela é praticamente robótico, né? E isso é algo muito estranho, muito amedrontante no game, né? E até aí, beleza, tudo normal, entre aspas, né? Fiona, ela acaba recuperando parte de suas memórias ao decorrer de poucas horas de game, né? Porém, ainda faltava entender que diabos de lugar era esse, né? Como ela veio parar nesse lugar e como, obviamente, sair dele. E esse basicamente vai ser o mistério principal do game, né? Achar uma saída para esse castelo. E claro, isso vai ser uma dor de cabeça enorme, porque em nosso caminho, em diversas vezes, cara, estará ele, Debilitas, ele que é um doente mental que cisma em achar que Fiona é uma de suas bonecas. Na real, ele acha que ela é a melhor boneca que ele já viu na vida dele, porque no começo, quando ele percebe isso, ele joga qualquer boneca que ele tenha lá, a boneca que ele tava segurando, a boneca que ele tava brincando, ele acaba jogando fora e só se interessa por Fiona. E as perseguições dele, cara, são muito, mas muito tensas. E depois de mais um tempo, aquele cachorro que a gente tinha encontrado perto do começo, lembra? Ele tá preso em uma armadilha e Fiona decide ajudá-lo e acaba nomeando o cachorro de Rain. Ele que basicamente vai ser o parceiro, o único amigo da Fiona no game, né? Ajudando ela na sua jornada, mordendo e retardando os movimentos de Debilitas e se tornando também um dos personagens principais junto com a Fiona. E a partir dali o nosso objetivo é claro, né? Encontrar respostas e principalmente como sair desse castelo aí amaldiçoado, esse lugar aí assombrado. E bom, cara, a história de Hunting Ground é extremamente rica. O game, ele é de uma certa maneira difícil de entender, afinal o game ele tem finais do A ao D, ou seja, 4 finais diferentes, mas claro, depois de uma rejogada fica tudo mais claro. E o game é o seguinte, rapaziada, ele tem diversas inspirações desde Silent Hill 1, como o fato da Fiona acordar em um local desconhecido, perder sua memória e etc. Mas eu acho que a maior inspiração do game seja o Clock Tower, obviamente, né? E o próprio Resident Evil 4, cara. Apesar de sim, o game em estilo ser único, não tem nada a ver com Resident Evil 4, só para deixar isso bem claro. Porém, é possível notar, cara, pequenas coisas, pequenos detalhes que quando você olha, você fala, porra, velho, isso parece muito com tal game, né? No caso, Resident Evil 4. Como, por exemplo, o cachorro, cara, o Rain, né? Esse cachorro, pessoal, ele é o mesmo que aparece lá em Resident Evil 4 logo no comecinho da nossa campanha. Tanto que Leon salva ele no game praticamente na mesma situação que Fiona. Em Resident Evil 4, o cachorro retorna para ajudar o Leon na luta contra o El Gigante, né? Distraindo ele, retardando um pouco os seus movimentos, exatamente como ele faz em Hunting Ground, tanto que Debilitas é muito parecido com El Gigante, cara. Então não foi uma mera coincidência, entre aspas, ele ter aparecido nesse exato momento, né, na luta contra o El Gigante. Tudo isso, pessoal, é uma mera referência a Hunting Ground, por isso mesmo você nunca mais vê o cachorro depois dali em Resident Evil 4, você nunca mais sabe se ele tá vivo, se ele morreu, se ele ficou na ilha depois do final de Resident Evil 4, realmente isso é um mistério e nem vale a pena você se aprofundar nisso, porque ele é, na real, um easter egg, uma menção honrosa aí a Hunting Ground. Tanto que a própria Fiona, cara, ela parece muito com a Ashley. Eu lembro de ter lido em algum lugar na época, eu não lembro exatamente onde foi, né? Eu não lembro ao certo. E também não sei se isso é verdade, mas fica essa menção, né? Que Hunting Ground, tecnicamente falando, é sim, cara, praticamente inspirado em Resident Evil 4. Assim como o Resident Evil 4 era pra ser aí o Devil May Cry, por exemplo. Então, não é à toa a Fiona aparecer com a Ashley, não é à toa o game se passar em um castelo praticamente o tempo todo, assim como também tinha muitos castelos em Resident Evil 4, os cenários também nesses castelos eram muito parecidos com o que
a gente tem em Hunting Ground. Cara, eu sinto muita pena quando eu vejo o Hunting Ground, não só o Hunting Ground, como diversos outros games antigos que eu faço análise aqui no canal, né, serem totalmente esquecidos, cara, não somente hoje, como também na própria época, né, em 2005, praticamente ninguém, cara, conhecia o Hunting Ground, ninguém jogava Hunting Ground, muito raramente, né, então, cara, se você nunca conferiu o game, sinceramente você tá perdendo aí um tempo enorme. Corre que pelo menos em parte de história, cara, até agora a gente falou somente da história, né, o game ele é muito bom e claro, a gente não pode deixar de dizer que a melhor nota para o game nessa questão de história é, sem dúvidas, 9. Em questão de jogabilidade, bom, a jogabilidade do game ela é muito boa, ele segue muito bem o padrão para os games da época, né, do mesmo estilo, no caso o Survival Horror, com um grande diferencial que no caso é a Fiona não utilizar nenhum tipo de arma no game, o que realmente ajudava muito na tensão do game, né. O game ele dava um foco especialmente na habilidade de fuga da Fiona, nos puzzles que era muito difícil de resolver, sabendo que você estava sendo perseguido praticamente o tempo todo e ficava mais tenso ainda porque você sabia que ia se fuder porque não tinha arma nenhuma, cara. O game basicamente era se esconder e usar a sua inteligência para isso, o que lembra muito, cara, um game do mesmo estilo. Na real, o Hunting Ground era para ser uma sequência desse game, né, que é o Clock Tower. Eu falei sobre ele anteriormente, né, e que é um game que eu penso muito em trazer a análise dele aqui pro canal, onde o nosso principal objetivo, o nosso principal recurso era o raciocínio. Então você de fato não iria enfrentar o seu inimigo de fato, né. Então fica essa dica de game para vocês, né, também. Clock Tower é um jogo do caralho que vale muito a pena ser conferido. E uma coisa muito interessante de se falar também é sobre a vida da Fiona, cara, que não é contável e também não é mostrado no game, né, na tela, não é mostrado uma barrinha de vida da Fiona. E esse foi um dos primeiros games que usou esse recurso, cara, que é você saber se a Fiona vai morrer ou não pelo estado dela, ou seja, nem precisava de uma barra de vida que você já sabia que ela ia morrer. E ela dava uns sinais bem claros para isso, né? Como por exemplo, se ela tivesse medo na hora das perseguições, ela daria certos sinais, né? Como crise de pânico. Caso essas crises só aumentassem, né? Fiona obviamente iria morrer. Além disso, a tela ela fica turva quando isso acontece, Fiona fica mais ofegante, os controles ficam meio estranhos de se controlar, é muito esquisito, sabe? Mas fica bem claro que a Fiona ela tá passando mal, que a Fiona ela tá se sentindo mal, né, vai morrer possivelmente. E caso isso aconteça, né, se esses sinais começarem a aumentar e aumentar, uma única porrada, cara, você já morre. E isso de uma certa maneira, cara, só deixa as coisas mais tensas, porque você não sabe, você não tem uma contagem, não tem uma porcentagem de vida para poder deixar você tranquilo, né? Ah, Fiona tá com 20%, eu ainda tenho chance de me curar. Não, isso não acontece aqui. E o único jeito de fazer isso passar, cara, são pouquíssimos itens que faz isso. E claro, existe o mais eficaz e difícil de se fazer, que é se esconder e se esconder muito bem, cara. E com certeza a gente não pode deixar de falar de um dos recursos mais fodas do game, que é o auxílio do cachorro, que com certeza é um dos pontos mais fortes do game. Fiona pode mandar ele sentar, atacar, ficar quieto, fazer carinho, e fazendo esses comandos isso muda completamente, cara, a maneira como ele vai agir no game. Se você tratar ele bem, né, ele vai defender muito bem a Fiona, ele vai encontrar passagens secretas, vai encontrar esconderijos e etc. Agora, se você tratar ele mal, cara, ele vai te fuder legal, porque muitas vezes ele vai te deixar sem proteção, ele vai te dar umas mordidas às vezes, né? E cara, é horrível quando isso acontece, porque infelizmente jogar sem ele é quase impossível, cara, na real é impossível. Como dito anteriormente,
anteriormente, os inimigos como Debilitas, Daniela, Ricardo, Lorenzo não podem ser combatidos, não podem ser derrotados assim diretamente, né? A única coisa que você vai fazer é basicamente se esconder, sobreviver e resolver puzzles para poder prosseguir no game. Até finalmente, claro, você achar um ponto na história onde de fato eles vão ser derrotados. Porém, cara, um dos recursos mais importantes do game, que são os esconderijos, são muito difíceis de achar, cara, são muito escassos, e a IA dos inimigos, cara, ela é incrivelmente irritante. Por isso, muitas vezes você vai achar que tá escondido, mas na verdade eles vão te achar aí de primeira. Isso acontece muito, cara, quando o cenário é o mesmo. Por exemplo, eu passei por esse cômodo, na primeira vez eu me escondi, sei lá, embaixo da cama e simplesmente funcionou. O cara nem olhou lá embaixo e vazou. Agora, na segunda vez, eu tô passando pelo mesmo cômodo e vou me esconder embaixo da mesma cama, sabendo que da última vez ele não olhou ali, passou direto da cama, né? Agora, na segunda vez, cara, possivelmente esse vai ser o primeiro lugar no qual ele vai olhar, no qual ele vai procurar. Foram muitas as vezes que eu fiquei rodando o mapa e sem ter esconderijo, né? Até eles finalmente desistirem. E de uma certa maneira eu acho isso, a escassez de esconderijo no caso, uma falha, cara, total do game. Porque se você parar pra pensar, essa é a sua principal arma no game, né? É o principal recurso para Fiona sobreviver. E é praticamente, cara, a mesma coisa que a gente pegar, sei lá, um Resident Evil 1, que é na mansão com corredores mega estreitos, cheio de zumbis, né? E por lá o Chris, a Jill, para poder jogar sem arma nenhuma. Então realmente para mim, de uma certa maneira, é uma falha. Mas no geral, sem dúvidas, o game ele é muito bom nessa parte, ele consegue fazer muito bem o seu papel, que é ser um game de survival horror psicológico, né? Por isso a melhor nota para o game nessa parte de jogabilidade é 8,5. Em questão gráfica, nessa parte gráfica, obviamente que a gente está falando de um game que é relativamente antigo, por isso julgar com os olhos de hoje realmente não é uma coisa legal de se fazer. Eu joguei o game um pouco depois de seu lançamento e eu posso opinar que os seus gráficos, cara, são absurdamente lindos. O game ele impressiona até mesmo hoje, cara, principalmente em relação aos seus personagens, que são muito bem feito. O game inteiro, para deixar claro, né, é muito bem feito e aproveita muito bem, cara, todos os recursos que o PlayStation 2 tinha na época a oferecer. Na real, eu acho que uma coisa que mais se destaca no game, com certeza, cara, era as suas cutscenes, que como vocês estão vendo aí, cara, é muito bonito, é muito mais bonito que muito jogo que a gente tem hoje em dia, né? E sinceramente, o game ele não tem uma falha. Eu não vi praticamente nenhuma falha nessa questão gráfica, e se tiver, eu sinceramente nunca notei, nunca percebi. Pode comentar aqui embaixo e me falar aí alguma parte aí que é falhada, que tem uma quebra de polígonos muito grande, né? Existe sim uma certa limitação devido à época, né, em certos momentos, mas fora isso, cara, todo o visual do game é excelente. Outro ponto que vale o nosso destaque é em relação ao cachorro que acompanha a Fiona. Eu acho que ele, para a época, cara, era um dos melhores cachorros, era um dos cachorros mais bem feito, mais bem representado que a gente tinha aí nos games. Sério mesmo, todo o movimento, as ações, como citado anteriormente, era muito real, cara, era algo muito interessante de se ver e a gente quase não via em nenhum game. Obviamente não era tão real quanto hoje em dia, né? Mas isso, claro, é devido à limitação da época, mas ainda assim, cara, impressionava bastante. Eu sempre me impressionei bastante com esse cachorro. Impressiona até mais que o Resident Evil 4, que tem gráficos bem melhores que o Hunting Ground. E assim, cara, Hunting Ground, ele tem sem dúvida uma das melhores partes gráficas da época. O jogo ele tinha uma atmosfera incrível, toda aquela perseguição naquele castelo enorme, não só o castelo como também as florestas que davam outro olhar ao game, né? Cara, era tudo incrível. E por isso, eu acho que a melhor nota para a questão gráfica é
9,5. Em questão de áudio, e bom, a parte do áudio do game eu não tenho muito o que falar sobre essa parte, porque realmente ela é muito ausente, eu não diria ausente, é bem, como posso dizer, talvez neutra. Os personagens eles falam pouco, a trilha sonora também é muito pouco presente, porém as poucas coisas que existem no game nessa questão de áudio sem dúvida se tornam o destaque do game, pois elas conseguem transmitir, cara, exatamente a sensação que o personagem tá se passando ali, consegue passar qualquer situação pelo qual o personagem ele tá passando ali naquele momento. E algumas músicas, cara, vão até fazer parte da atmosfera, né? Algumas músicas realmente te assustam, cara. E como eu disse anteriormente, né, o game ele não é de falar muito com você, diversas vezes você vai estar lá andando pelo cenário e tá um silêncio absurdo, cara. E quando isso acontece, pode ter certeza que vai ter merda, vai dar susto nessas partes aí que tá muito silêncio. Desconfie sempre de Haunting Ground nessas partes. E o game ele também dá bastante destaque para os sons simples, cara, como vento, latidos, gritos, coisas bobas, cara, que não fariam diferença nenhuma se fosse, por exemplo, no Resident Evil 4, mas em Haunting Ground, com o silêncio enorme que o game tem, faz toda a diferença e eu gostei bastante, cara. E a dublagem, como dito anteriormente, eu sou bastante neutro nessa questão, porque ela é boa, é bem feita, bem sincronizada e não chama muita atenção. Na real, a parte sonora do game inteira, como eu disse antes, ela é bem neutra, cara. Ela segue aí um padrão de qualquer game do mesmo gênero na época, né? Não inova, não impressiona, mas de qualquer forma é muito boa e por isso a melhor nota para a questão aí de áudio é 8. Bom pessoal, somando tudo chegamos ao número 35, dividindo então por 4 chegamos à nota de 8,5 como nota geral aí para o game. Haunting Ground foi uma tentativa, na minha opinião, muito bem feita da Capcom de fazer um game diferente no estilo survival horror. Essa ideia, cara, de uma garota sem armas, uma garota inofensiva com apenas um cachorro como companheiro para defendê-la, foi uma coisa muito inovadora na época, funcionou muito bem no game. Uma coisa é óbvio, né? O game ele foi totalmente ofuscado por diversos lançamentos na época, isso inclui também o Resident Evil 4, que foi uma bomba na época, né, quando lançou, e a Capcom também tem uma certa parte dessa culpa, né, porque o game ele tem de uma certa maneira um marketing muito simples, cara, em relação aos games da época. Então a Capcom ela não deu essa atenção tão grande a Haunting Ground assim na época, tanto que na época, cara, aqui no Brasil era bem raro você encontrar o Haunting Ground nas lojas, até mesmo na pirataria, cara, era bem difícil de encontrar. E como todo mundo sabe, o PlayStation 2 ele foi um console assim muito pirateado, acho que pirateado por todo mundo tinha PlayStation 2 e a gente não encontrava, cara, mesmo com a pirataria a gente não encontrava Haunting Ground em lugar nenhum. Eu só encontrei uma vez, cara, uma única vez que eu encontrei Haunting Ground e foi pra nunca mais, cara, o meu jogo sumiu e nunca mais eu encontrei. E infelizmente, cara, a Capcom já confirmou que não teremos uma sequência para o game, né? E isso realmente é uma pena, porque o game ele tem muito potencial, ele tinha muito potencial na época, né? Mas quem sabe um dia, né, tenhamos aí uma sequência espiritual, entre aspas, né, assim como foi com Mega Man, que teve o Mighty Number 9, assim como tem diversos outros games que também são assim, né, o criador ele não consegue ter essa colaboração por parte da empresa, ele funda a própria empresa e cria um game aí parecido, um game mais genérico como foi com Mighty Number 9. Quem sabe, né, o que o futuro vai aguardar para Haunting Ground, né, cara, mas infelizmente por hora o futuro de Haunting Ground é totalmente incerto, cara. A gente não sabe absolutamente nada. Quem sabe em 2036, sei lá, velho. Então, se você não conhece o game, não perca a chance de conhecer, que com certeza ele vale muito a pena ser conferido. E bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho, cara, que fica do lado do botão de se inscrever para não perder absolutamente nada aqui no canal. Não deixe de deixar seu like aqui embaixo, pessoal, também, que isso me motiva bastante. Não deixe de comentar também aqui embaixo o que você achou da análise, o que você acha de ter uma próxima
análise, quem sabe aí Clock Tower, não sei. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e falou!